Quando chove, o hospital não funciona. Milhões de meticais investidos, mas que sem olhar para aspectos básicos, o dinheiro que devia beneficiar a população foi jogado para a água. Quem aprova, quem fiscaliza e quem assume os erros. Uma investigação exclusiva revela obras públicas que desafiam algumas regras de construção e um silêncio que custa caro à população. O dinheiro público investido 2 vezes ou mais no mesmo problema. Em agosto de 2020 foi lançada a primeira pedra para a construção de um novo centro hospitalar na Matola Santos, município com o mesmo nome, na província de Maputo. O custo estimado foi de 51 milhões de meticais, financiados pelo governo dos Estados Unidos. A unidade sanitária que vamos implantar aqui, que estamos a iniciar a construção, é um grande ganho para a população. Então, deve ter como consequência, número 1, melhorar o estado de saúde da nossa população. Percorrer menos distância, ir mais rápido ao hospital, ganhar tempo para ir ao serviço e fazer outras coisas. A inauguração oficial aconteceu em 9 de novembro de 2021, com previsão de beneficiar até 65 mil pessoas com serviços materno-infantis, pediatria, consulta geral, laboratório e combate ao HIV-Sida. Já não precisarão de percorrer longas e penosas distâncias para ter contacto com os serviços primários de saúde. Em dezembro de 2021, um mês após a inauguração, o centro teve que fechar porque as vias de acesso ficaram alagadas. Em maio de 2022, 7 meses depois, a Direção Provincial de Saúde estimou que o custo para conter o problema era de cerca de 10 milhões de meticais destinados à reabilitação do sistema de drenagem nas vias que dão acesso à infraestrutura. Há uma também proposta que se aventa, que é aumentar o caudal da vala, mas esse também seria o mais dispendioso, que seria por tubos de drenagem, eu falo de forma leiga, para fazer o escoamento. Então, esta que seria uma solução definitiva, uma reabilitação do sistema de drenagem, que já havíamos falado há semanas que temos mobilizado recursos para cerca de 22 milhões, que era o custo sem nenhum tipo de apoio. Nós, com os empreiteiros, temos trabalhado com os empresários, conseguimos que esse custo pudesse ser reduzido a cerca de 10 milhões. Esse que seria o trabalho. Desde o início, os moradores alertaram que o terreno era uma antiga bacia de retenção de águas pluviais, alerta, segundo eles, ignorado na tomada de decisão. A verdade, desse terreno sempre foi assim, mesmo no tempo, quando era uma escola, isso sempre foi assim. Águas sempre, quando caem chuvas fortes, fica tudo inundado. Acho que tinham que arranjar meios primeiro ou meios de drenagem, ou que é para a água, primeiro escorrer para fora daqui, depois construir o hospital. Mas não foi isso, construíram um hospital e está muito dentro do hospital, a água fica inunda isso tudo aqui, não tem como a gente transitar para cá mesmo. O Centro de Saúde de Matola Santos representa um investimento público erguido num local sem controle adequado de águas pluviais. A infraestrutura funciona de forma condicionada, expondo claramente fragilidades na gestão de riscos, sem que qualquer entidade assuma pelos erros cometidos. O Centro de Saúde de Matola Santos tem registrado problemas crônicos desde a sua inauguração.
O risco associado à construção desta unidade sanitária havia sido alertado por um relatório técnico da Empresa Municipal de Águas e Saneamentos da Matola, mas os pareceres foram ignorados pela Direção Provincial da Saúde, entidade responsável pela construção desta unidade sanitária. Eu respondo pela Empresa Municipal de Água e Saneamento, obviamente, que é aquela que teve essa responsabilidade de emitir um parecer sobre o assunto. Da ponderação que foi feita pelo município, o município não recomendou efetivamente a construção do centro de saúde naquele local, dada a natureza da atividade em si, por um lado, e por outro lado o fato de ser uma zona de bacia. Mesmo assim, o centro de saúde foi implantado neste local, um espaço cedido pela Idilidade da Matola, entidade que tutela a empresa municipal. Os passos subsequentes não estiveram sob o nosso controle, de certo estiveram dentro do Conselho Municipal, mas não estiveram no nosso controle, então não sei, em termos da outra unidade, no caso a entidade competente para a área de construção, qual teria sido o acompanhamento que foi dado a este assunto. Na altura, Calixto Coça é que estava à frente dos destinos do município da Matola. O atual edil, então timoneiro do governo de Maputo, dono da obra, confirma a atribuição da licença de construção e justifica que a localização foi escolhida por facilitar o acesso da população à unidade sanitária. O problema, de facto, não é a unidade sanitária ali, é a ocupação daquela área pela população. As famílias já estão lá. O que se deve fazer? Deve-se prover serviços necessários àquela população. Ou transferimos a toda a população, ou levamos os serviços para lá. A população já está lá. Aquela área da Matola Santos são cerca de 60 mil famílias que se beneficiam daquela unidade sanitária. A unidade sanitária mais próxima é a Matola 2. Está a uma distância razoável. Então, se a população já está lá, os serviços têm que ir em conta da população, nesse caso de saúde. E na zona da Matola Santos, a unidade sanitária hoje atende a cerca de 200 pacientes, em média, por dia. É o mínimo. De acordo com Júlio Paruque, o problema não está no licenciamento nem na escolha do terreno, mas na engenharia implementada no local. Porque se fosse hoje também, o município voltava a atribuir doate e licença de construção para aquela unidade sanitária ali. Uma coisa é o terreno em si e a geografia. Outra coisa é a engenharia que nós implementamos. A coisa ainda é o orçamento de que dispomos para fazer. A STV contactou a Direção Provincial da Saúde para falar sobre o assunto e, através do Gabinete de Comunicação e Imagem, a instituição afirmou que não queria se pronunciar. Também o Diretor Provincial da Saúde e a direção da área foram contactados, mas até o fecho desta reportagem não obtivemos qualquer resposta. E porque a Idilidade diz hoje que o problema foi de engenharia, contactamos o empreiteiro, a empresa Arquiplan, responsável pela construção da unidade sanitária, mas sem sucesso. A STV entrou em contato com a Embaixada dos Estados Unidos da América para obter um posicionamento sobre o assunto. No entanto, a Embaixada preferiu não se pronunciar, afirmando que o seu papel se limitou ao financiamento do projeto. No entanto, a Federação Moçambicana de Empreiteiros tem outro entendimento sobre a causa do problema. Para o presidente Bento Machaila, alguns projetos são mal concebidos, daí que a culpa não é apenas dos empreiteiros. Os projetos são mal concebidos. Isso é trabalho das empresas que fazem a consultoria. Os empreiteiros executam aquilo que as empresas de consultoria projetaram. E naturalmente, quando o projeto é mal concebido, é mal projetado, o que vai também sair vai ser uma obra com essas deficiências. Outro problema, segundo a agremiação dos empreiteiros, é a descoordenação entre as instituições. O grande problema mesmo é a deficiência, tanto na planificação, aquilo que o Estado quer construir. Porque há um problema também de haver descoordenação entre as instituições que querem construir. Todas as instituições no país, infelizmente, estão a construir. E muitas das vezes, quando uma decide construir uma infraestrutura, não envolve as outras. Daí que depois tenhamos esse tipo de problemas
aquela zona não é só aquele posto de saúde que tem problemas de acumulação de águas, sobretudo nos tempos chuvosos, mas também as populações circunvizinhas têm esse problema. Discussões à parte. O certo é que ninguém assumiu a responsabilidade pelos 51 milhões de meticais usados para construir um centro de saúde que por vezes não funciona quando os utentes mais precisam. Mas esta não é a única unidade sanitária na Matola que não funciona quase sempre que chove. Situado num bairro de expansão da Matola, o Centro de Saúde da Matola Gar recebe uma média diária de 400 utentes. Foi inaugurado em 2002 para aliviar as necessidades de saúde da comunidade local, mas funciona de forma condicionada. A solução apontada ano passado, 22 anos depois, foi a construção de uma nova infraestrutura que requer um investimento adicional. 27 milhões de meticais. Enquanto não temos soluções definitivas para este novo desafio que são tanto o crescimento demográfico como as mudanças climáticas e, consequentemente, inundações cíclicas naquele bairro, nós preferimos que sejam reconstruídos o Centro de Saúde da Matola Gar em condições melhores para que não estejamos a enfrentar o mesmo problema em todas as épocas chuvosas. E na unidade sanitária foram feitas intervenções, a vedação foi renovada e o aterro beneficiou de melhorias. No caso deste centro de saúde, o terreno em que foi implantado não era vulnerável a inundações, até a construção desta estrada que liga o bairro Matola Gar à estrada circular de Maputo, um projeto do próprio município. Ali onde estão as bombas. E isso é assumido pelo PCA da Empresa Municipal de Água e Saneamento da Matola. À altura da construção, esse problema não se punha. Na verdade, o que veio a criar desafios sérios foram as infraestruturações a posterior, isto é, a construção da estrada, que com uma elevação significativa da sua cota, criou um obstáculo da passagem das águas que, naquele lugar, que não só afetam o centro de saúde, mas também a parte da esquadra, a parte do mercado, essas águas corriam no sentido linha férrea, no sentido, vamos dizer assim, sentido norte. Com a elevação da cota da estrada, obviamente, esse movimento do fluxo de água já não é possível. Trata-se deste troço de cerca de 1 km enquadrado no projeto de erguer uma estrada circular interna na Matola, que teria uma extensão total de 24,5 km, custando 900 milhões de meticais. No entanto, a comunidade tem um posicionamento diferente. Os moradores dizem que o problema de inundações é antigo e vinha sendo registrado antes mesmo da implantação do centro de saúde. A estrada veio aumentar o problema, mas já o problema já vem desde há muito tempo. Chove, toda a água passa para o mercado, para dentro do hospital e tudo fica desorganizado. Esta estrada construída a posterior constitui um outro investimento público que não obedeceu a alguns aspectos técnicos, como a colocação de valas de drenagem. Contactamos a Direção de Infraestruturas do município da Matola, que reconhece o problema e justifica que houve dificuldades na mobilização de recursos. O que é a nossa preocupação neste momento é encontrar uma solução técnica que permita a coabitação das duas infraestruturas, porque a estrada ela é necessária, o centro de saúde é mais necessário ainda, portanto este é que é o desafio. E em bom rigor nós podemos dizer que, olha, se calhar o que nos falta não é necessariamente o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. Se calhar seria a capacidade de mobilizar recursos para que estas infraestruturas hidráulicas sejam colocadas ali e permitam que haja esta coabitação de que estamos a falar. A Federação Moçambicana de Empreiteiros entende que a não colocação de um sistema de drenagem de águas nesta via é um erro muito grave. Nós preferimos, achamos que nem devia, portanto, se lançar o concurso. Muitas das vezes queremos adiantar e pensamos que depois vamos resolver depois. E muitas das vezes fica difícil, portanto, corrigir os erros. Os erros podem ser evitados. Mas os problemas não se resumem apenas ao setor da saúde, na educação. E ainda no município da Matola encontramos esta infraestrutura coberta de um manto verde, água estagnada e silêncio.
Isto é que restou da então chamada escola primária de Matlamel. Sobre o que restou da infraestrutura, ouvem-se apenas lamentos. Basicamente, as minhas filhas estavam aqui, mas tive que, quando eu vi que o cenário está cada vez mais complicado, tive que fazer uma permuta estando em casa dos avós na Matola. Basicamente, estão no Língamo, porque vi que o cenário está complicado. Precisa das gabinete vem nos ajudar, porque nós, na verdade, estamos mal. Perante o problema, a decisão tomada foi mesmo o abandono e a solução imediata foram salas improvisadas. Claro que afeta. Se chove, há aquela pausa, acaba havendo um atraso, né? O objetivo não é alcançado naquele dia, então fica para outro dia. De algum modo há um desdobramento, né? Sim, da parte do professor em direto para ganhar o objetivo dentro do trimestre. Enquanto isso, a solução de longo prazo passa por gastar mais dinheiro. Foi decidida a construção de uma nova escola orçada em 16 milhões de meticais, um gasto que não seria feito se todas as cautelas tivessem sido tomadas. A falta de valas de drenagem na estrada circular de Maputo agravou ainda mais o problema de inundações neste bairro. A nossa reportagem contactou a Administração Nacional de Estradas, entidade responsável pela construção da estrada circular de Maputo. Não obtivemos resposta positiva para a gravação da entrevista, apenas a remissão à reportagem da STV sobre circular de Maputo. Outro problema apontado pelos arquitetos está na deficiente expensão das obras públicas. O nosso grande apelo, e temos estado a defender que o Ministério das Obras Públicas deve resgatar o seu papel. As outras entidades devem parar de construir. Não faz sentido que tenhamos um Ministério das Obras Públicas que simplesmente só faz o acompanhamento, não constrói. O Ministério da Saúde está construído, estamos a falar desse posto de saúde, foi construído pelo Ministério da Saúde. Provavelmente não esteve lá alguém ligado às obras públicas. Então, quando todos estão a construir, acabam reduzindo o papel do Ministério das Obras Públicas. O Ministério das Obras Públicas só é tido quando há um problema, quando há acidente de trabalho, quando procura saber onde está a inspeção geral das obras públicas que está ligada às obras públicas. Não faz sentido. Engenheiro civil e professor universitário com mais de 30 anos de experiência, Silva Magaia diz que o problema não resulta da falta de capacidade técnica no país. É uma grande preocupação vermos que podíamos ser mais racionais, podíamos ser mais economicistas e não estamos a ser. Estamos quase que a precipitar-nos. O meu entendimento é que isto não é um problema de desconhecimento, não é um problema de falta de capacidade técnica, é mesmo a pressão de pensarmos, quero resolver um problema social, vou investir na solução deste problema, primeiro. Depois hei de ver como é que faço o resto. Magaia aponta o dedo ao setor da educação que, no seu entender, deve melhorar. Se quisermos encontrar o primeiro culpado, aquele a quem não apontamos o dedo porque ele não gastou dinheiro, eu diria que é o setor de formação. Quem forma os engenheiros, para que eles, porque quem conduz, quem aconselha o implementador do projeto, o promotor do projeto, o investidor, não são os donos do dinheiro e não são necessariamente os políticos. É quem depois vai calcular, conceber aquela infraestrutura. Se esta pessoa, na origem, na universidade onde estudou, tiver sido formatada para não fazer certas coisas, então, mesmo no meio da pressão social que eu usei como argumento, porque é argumento válido para a minha geração, se calhar já não é tão aplicável para os engenheiros que estão a ser formados agora, eles saírem da academia, da universidade, sabendo que há coisas que é proibido fazer, porque 12 meses depois aquela infraestrutura gastou o dinheiro público e não ficou lá nada. De acordo com o jurista Nelson Manhice, pode haver responsabilização civil, mas em casos concretos. Porque efetivamente são despendidos de recursos públicos, dinheiro público, que deve ser destinado para satisfazer uma necessidade que no final não é satisfeita. Não sendo satisfeita, há um prejuízo para o Estado. O Estado quem? Somos todos nós, não é? Agora, é preciso verificar o que aconteceu efetivamente para, com base nisso, exigir a responsabilidade.
É possível que a responsabilidade seja do dono da obra, porque durante o início, a concepção, não tomou as medidas que eram necessárias para a devida execução desse projeto, como pode ser para o fiscal ou para a pessoa que concebeu o projeto, para a entidade que executou o projeto ou para o fiscal. Aí é preciso verificar em concreto qual é o lapso e, com base nisso, a sacar essas responsabilidades que são inerentes. Milhões investidos, infraestruturas comprometidas, respostas que não chegam. Enquanto o dinheiro público escorre com a chuva, as comunidades continuam a pagar o preço. E em nenhuma das 3 infraestruturas que apresentamos ouvimos falar de responsabilização. Enquanto isso, a pergunta que fica é: até quando as obras públicas vão ser erguidas para depois afundar? Assinam a reportagem Bartolomeu Langa, Hermenegildo Zeban, Abdul Manhissa e Arnon Sukuku, STV.